as promessas de Deus se cumprirá em sua vida. Hoje eu tenho algo para te revelar da parte de Deus que pode mudar o destino da sua vida. Mas não saia daí, porque esta palavra não é para muitos. Essa palavra é apenas para poucos, para aqueles que ainda desejam ouvir a palavra de Deus. Se você é esta pessoa, não saia desse vídeo. Deixe seu joinha no vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sino em todas, para que você possa receber novos conteúdos assim que eu postar aqui no YouTube. A palavra de Deus diz no Salmo 105, louvado seja Deus, versículo de número 6 em diante, ela diz o seguinte: vós, descendente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permaneiam em toda a terra. Lembre-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Olha só, lembre-se da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações. Lembre-se da aliança que Deus fez com você. Para 1000 gerações, não é somente para você, mas é para as gerações que vão surgir a partir de você. Louvado seja Deus. Da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. A palavra do Senhor diz no livro de Josué, após a morte de Moisés, Josué e Caleb, ele deu prosseguimento, conduzindo o povo de Deus por aquele grande deserto, até que chegasse na terra prometida, a Nova Canaã, um lugar escolhido por Deus para o seu povo, ali uma terra de promessa que manava leite e mel. Até então o povo de Deus peregrinava pelo deserto. O povo padeceu. Talvez você, meu amado amigo, meu amado irmão, esteja assim, peregrinando. Deus tem uma promessa em sua vida e você continua peregrinando sem ver essas promessas se cumprir, e você até mesmo já pensou em desistir. Você até mesmo já pensou em parar, dizendo: já tentei várias vezes, não deu certo, as coisas para mim não funcionam. E você já pensou em entregar os pontos, mas hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus cumprirá as suas promessas em sua vida dentro do seu tempo e dentro dos seus propósitos. Então somente creia nas promessas de Deus, continue caminhando com Deus. Porque a palavra de Deus diz que as promessas, ela pode não acontecer na sua vida se você deixar de caminhar com Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 ao verso 5, você pode ler na sua Bíblia, que você vai encontrar a palavra dizendo que Deus chama um profeta, manda falar com o rei Asa, dizendo: ó Asa, se tu caminhar comigo, eu caminharei contigo. Então muitas pessoas deixam de caminhar com Deus. E a palavra de Deus diz que o povo de Israel, por muito tempo, eles viveram sem Deus e sem alguém que ensinasse a sua lei. E nesse período eles pereceram. Eu quero dizer para você, meu amigo, você, meu irmão, você que me ouve, que vai me ouvir, se você abandonar a Deus, deixar de caminhar com Deus, deixar de crer nas promessas de Deus, se você fechar a sua Bíblia para dar ouvidos a espíritos enganadores, simplesmente você perecerá e as promessas de Deus não se cumprirão na sua vida.
Porque não importa o círculo que você esteja caminhando e as coisas que estão acontecendo, Deus está trabalhando se você continuar crendo e andando com Ele na obediência. A palavra de Deus diz que quando Deus fez uma promessa para José, ele chegou a ser transportado, vendido como escravo para o Egito. E a própria palavra de Deus, ela deixa aqui bem claro, e nós podemos acompanhar a leitura quando diz o seguinte, louvado seja Deus, versículo 12, está assim escrito: então era eles em pequeno número, pouquíssimo e forasteiro nela. Jacó com toda a sua família era um pequeno número de forasteiros, e eles viviam peregrinando de terra em terra. Agora eu quero que você entenda o que diz a palavra. No versículo 13 diz: andava de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu o rei, dizendo: não toquei nos meus ungidos e nem maltrateis os meus profetas. Nesse período de peregrinação do povo de Deus, do povo de Israel, o Senhor estava ali caminhando com ele, o Senhor Deus protegia eles para que eles não fossem destruídos. Olha só, deixa eu falar com você aqui, meu amado, minha amada, que Deus está caminhando com você, e se Deus não estivesse caminhando com você, certamente você já estaria sido destruído, porque o nosso inimigo, ele anda como leão caçando a quem possa tragar, e Deus é que nos protege, enviando seus anjos para acampar ao redor daqueles que o temem, para dar o livramento. Isso está escrito no Salmo 34, verso 7. Então o Senhor Deus, ele cuida dos seus. Então quando esse povo estava ainda vivendo em números pequenos, peregrinando pela terra, o Senhor tinha cuidado dele. Eu estou aqui para dizer para você, meu irmão, que Deus continua tendo cuidado com a sua vida. Não desista dos sonhos, dos projetos de Deus que Deus implantou no seu coração. E a palavra de Deus diz aqui, louvado seja Deus, que enquanto eles estavam peregrinando ainda em pequeno número, a ninguém permitiu que os oprimisses, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toquei nos meus ungidos e nem maltratei os meus profetas. O Senhor repreendeu o rei do Egito por tocar no povo de Deus e oprimir. O Senhor feriu o primogênito filho do faraó do Egito, porque estava oprimindo o povo de Deus. Olha, deixa eu falar para você aqui, receba esta revelação da parte de Deus. Se você é aquela pessoa que vive perseguindo os ungidos de Deus, tenha certeza que Deus vai chegar com a mão forte, vai te repreender, vai fechar as torneiras dos céus, a terra se tornará de bronze, debaixo das plantas dos teus pés, simplesmente para Deus dar livramento àqueles que você persegue. Eu não acredito que um homem de Deus, uma mulher de Deus, viva perseguindo o outro. As pessoas que vivem a perseguir são pessoas que já caíram na presença de Deus, que não vivem mais na direção de Deus, não está mais caminhando com Deus. Assim como um dia Saul começou a caminhar com Deus, e logo ele deixou de caminhar com Deus, trazendo a miséria para o povo de Deus, para a sua vida e para toda a sua casa e família. Então nós precisamos compreender que esse Deus é zeloso, ele cuida dos seus, e Deus está cuidando de mim, cuidando de você. Ai daqueles que tocam no ungido de Deus, matam os meus profetas, os enviados de Deus para a missão. Louvado seja Deus. Se você é daquelas pessoas que perseguem os enviados de Deus, como o povo de Jerusalém fazia, que quando Deus enviava os profetas, eles matavam os profetas, e dizia: agora por último enviarei o meu próprio filho, e eles diziam: mataremos o filho e ficamos com herança. Se você é dessas pessoas que vivem provocando, louvado seja Deus, a morte dos profetas de Deus, fique sabendo que Deus vai cuidar com juízo sobre a sua vida. Então pare agora, dê uma chance para você, para a sua geração, senão você pode ser eliminado da terra, porque Deus pode sim. Deus pode, a Bíblia diz que Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele fere, Ele cura, Ele é o Senhor da vida, Ele pode todas as coisas. Então não brinca com Deus, não duvida da palavra do Senhor que você está ouvindo agora. A palavra de Deus diz aqui no versículo de número 16: fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter o pão. O Senhor fez isso por conta do seu povo, para aqueles reis perversos. Olha só, Ele fez também isso porque quando os irmãos de José venderam ele para o Egito como escravo, a fome bateu lá na terra dele, Deus repreendeu eles, mesmo eles sendo os filhos da promessa, Deus não repreendeu, Deus fez com que aquela terra parasse de produzir o pão para que eles se alimentassem, e eles teve que descer para o Egito, e aí Deus estava trabalhando dentro desse círculo. Eu estou aqui
para dizer para você que dentro desse ciclo que você se encontra, Deus está trabalhando, Ele está mudando o quadro da tua história. Continua crendo, não abandona as promessas de Deus, porque Deus prometeu e vai cumprir as promessas em tua vida. Então somente creia, continue marchando com Deus, caminhando ao lado de Deus, Ele vai caminhar com você. Os teus inimigos, Deus vai abater, a terra Ele vai fazer produzir, a chuva Ele vai fazer descer no seu tempo certo. Então somente não deixa de caminhar com Deus. E a palavra de Deus continua dizendo, versículo 17, adiante dele enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo, o protetando dos povos, e pôs em liberdade. Constituiu o Senhor da sua casa e mordomo de tudo que possuía, para a sua talente sujeitar os seus príncipes e os seus anciões ensinar sabedoria. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobre modo fecundo o seu povo e tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhe o coração para que odiasse o seu povo e usasse de astúcia para com os seus servos. Olha o que Deus fez. Ele continua fazendo porque Ele está vivo, Ele está sentado no seu trono, Ele tem o controle deste mundo. O mundo está no controle de Deus. Então o Senhor fez tudo isso, louvado seja Deus, por conta de um homem vendido como escravo. Deus tinha um propósito para salvar o seu povo, que estava peregrinando em terras desertas. Louvado seja Deus. Olha só o trabalhar de Deus, olha só o agir de Deus. Nós não entendemos, nós não compreendemos que esse caminho que nós caminhamos com Deus tem sofrimento, tem renúncia. Louvado seja Deus, tem até prisão. Mas Deus muda o quadro da história. Olha só a situação de José. A Bíblia declara aqui que ele vivia preso, seus pés algemados, com correntes. Eu não sei qual é a tua condição hoje. Você está perdendo a esperança e a fé por conta da condição que você está vendo com seus olhos. Mas eu quero que você olhe para as promessas de Deus com o olhar da fé. Louvado seja Deus. No livro dos Hebreus, capítulo de número 11, verso de número 6, está escrito que todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus é aquele que abençoa, é aquele que muda o rumo da história. Ele abençoa aqueles que guardam a fé no coração, e fé é a firme certeza daquilo que não se vê e a prova daquilo que se espera. Então espera no Senhor. Deixa Deus trabalhar na tua vida, meu amado. Deixa Deus trabalhar na tua vida, minha amada. O Senhor não se esqueceu de você, ainda que você se encontre dentro desse ciclo de luta, de provações. Você diz, o Senhor me esqueceu. Deus está dizendo para você, eu não esqueci de você. Eu estou caminhando com você. Então somente olha para frente, não olhe para trás. Continua crendo na minha palavra. Continua crendo em mim, porque de mim virá. Louvado seja Deus, exaltação para a tua vida. Continua crendo. Esse Deus, Ele pode todas as coisas. Então, não importa a situação que você está vivendo agora no presente. Não importa. Louvado seja Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que esse Deus, Ele vai mudar a tua vida. Deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo esta vida para que as tuas promessas se cumpram. Em nome de Jesus, que o Senhor continue guardando e protegendo, que as tuas mãos de poder estejam estendidas sobre essa pessoa e que o Senhor Jesus Cristo o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor possa guardar a tua vida, que você continue marchando na esperança que Deus está do seu lado. Que Deus te abençoe. Se inscreva no canal, ative o sino em todas para que você possa receber mais vídeos como esse e a sua vida possa ser edificada. Curta o vídeo, compartilhe no mínimo com 3 pessoas em teus grupos e Deus seja contigo. Um forte abraço.